Bem-vindos a todos a esse episódio especial do webinar que está acontecendo um dia antes do Erev Purim, que vai acontecer nessa sexta-feira. No sábado vai ser o início do Purim, da celebração do Purim aqui em Israel, e isso é uma celebração muito significativa esse ano, porque nós estamos, de certa forma, vivendo em uma situação muito semelhante àquela que a rainha Esther estava vivendo na época, e quando ela estava servindo como a primeira dama do trono do rei Assuero, aquele que era o governante da Pérsia. Eu creio que vai ser um webinar muito interessante hoje, já que estamos entrando nesse tópico e estamos participando hoje. Vamos ouvir muitas pessoas que estão jejuando e orando nesse momento, enquanto vocês estão ouvindo esse webinar. Eles estão jejuando há 3 dias consecutivos, assim como a rainha Esther. Então, creio que é uma mensagem profética para esses tempos em que estamos vendo, e eu confio e oro que o Senhor vai abençoar você enquanto você ouve esse webinar. Então, bem-vindos a todos a esse webinar. Em nome da Embaixada Cristã Internacional, eu recebo vocês aqui ao vivo de Jerusalém. E, por favor, permitam que eu ore antes de começarmos com esse webinar. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te receber nesse webinar, nesse segmento online de ensinamento. Esperamos que o Senhor nos ensine, que o Senhor abra os nossos olhos para que possamos ver os milagres e os mistérios da palavra de Deus. E pedimos que o Senhor não seja apenas uma informação útil, mas que torne também algo que transforme a nossa vida, nosso relacionamento com o Senhor e nessa nossa batalha contra as forças do mal. E nós oramos tudo isso no nome poderoso de Jesus. Amém? Então, vamos abrir as nossas Bíblias. Eu tenho a minha Bíblia aqui comigo. Então, por favor, abram suas Bíblias, pega a sua Bíblia. Talvez vocês queiram pegar um pedaço de papel e uma caneta para tomar notas, porque nós vamos passar várias passagens hoje, mas queremos passar primeiramente o contexto histórico do livro de Esther. Se você abrir o seu livro no livro de Esther na sua Bíblia, para aqueles que não estão tão familiarizados, é logo depois do livro de Neemias, que é o livro os livros logo antes de Jó e pouco antes do livro de Salmos. E é aí que você pode encontrar o livro de Esther. E começa da seguinte forma: sucedeu nos dias de Assuero, esse é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã, no 3º ano do seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes. Vou fazer uma pausa aqui por um momento. Esse é o contexto histórico do livro de Esther. E, primeiramente, o rei que estava no poder era o rei Assuero. E ele é uma figura histórica, não há nenhuma outra pessoa, um rei persa tão famoso quanto ele era, o rei Xerxes. Ele viveu antes de Cristo, então é importante entendermos que é mais ou menos 100 anos, por exemplo, depois do profeta Ezequiel, que o profeta Ezequiel estava profetizando. Muitos judeus já tinham voltado para a terra de Israel. O retorno dos judeus ainda estava meio parado nas primeiras ondas. Eles estavam fazendo, aliás, de volta para Israel, mas ainda havia muitos, a maioria dos judeus ainda estava no reino da Pérsia. E para nos lembrarmos, esse reino da Pérsia era um reino bem-sucedido. Primeiramente foi o reino da Babilônia, era o Império Babilônico que levou os judeus de Israel para a Babilônia. Então foram seguidos pelo reino dos Medos e dos Persas. E aqui nós temos o reino da Pérsia, que era tão sucesso que ele é chamado de Assuero. E nós somos informados aqui que ele governava sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. E nós podemos testemunhar o resultado desse fato. Alguns anos atrás,
viagem em 2020, a minha última viagem antes da pandemia do Covid, e eu estava visitando a Índia e havia ali o túmulo de São Tomé. E a história nos conta que quando Tomé saiu para a Índia, ele saiu porque ele sabia que havia ainda uma comunidade judaica de um bom tamanho que vivia ali na Índia, o remanescente daqueles que tinham sido expulsos para lá e ainda viviam ali, assim como no tempo de sucesso do Império Persa. E eles continuavam vivendo ali na Índia todo esse tempo, até o tempo de Tomé. E essa igreja se tornou a igreja mais velha fora de Israel. Essa é a história. Então, esse é o contexto histórico dessa história, e também nós somos informados que aqui no terceiro ano do seu reinado, ele fez um convite a todos os seus príncipes, ele fez um convite, um banquete, isso provavelmente é 486, 483. Ele começou a reinar em 486 antes de Cristo. Então, antes de Cristo, nós contamos de trás para frente. Então, aqui, provavelmente, o ano 483 a.C., a história nos diz que ele teve uma grande vitória sobre a Grécia, e provavelmente ele estava celebrando essa vitória sobre o Império Grego, e tiveram uma batalha grega, uma batalha massiva, venceram a Grécia e estavam celebrando. Então, nós conhecemos a história, eu encorajo vocês a lerem todo o livro de Esther, mas foi num dos dias dessa festa, era uma festa bastante luxuosa e uma festa muito longa, estava acontecendo mais de 100 dias, e num desses dias ele queria mostrar para todo mundo a beleza da sua incrível rainha. O nome dela era Vasti, nós conhecemos a história, ela se recusou a vir, se recusou a aparecer, ela não queria se comparecer diante do rei, e o rei Xerxes, ou rei Assuero, ficou muito chateado que a sua rainha não queria obedecer a sua ordem e se mostrar diante dos seus convidados. Então, logo em seguida, ele decidiu dispensá-la por causa do encorajamento dos seus líderes e procurar uma nova rainha. E é assim que começa a história da rainha Esther. E nós lemos aqui no capítulo 2, Esther capítulo 2, depois passaram essas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti, do que fizera e do que se tinha decretado a seu respeito. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: busquem-se para o rei moças virgens, formosas à vista, e ponha ao rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens, formosas à vista, na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, debaixo da mão de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E o que acontece aqui é que o rei estava sentindo falta da sua linda esposa. Eles estavam com medo de que ele traria a sua esposa rebelde de volta para o palácio. Então eles falaram: nós precisamos com urgência encontrar uma nova esposa. E é assim que a Esther aparece no cenário. Então Esther 2, versículo 5 diz: havia um judeu em Suzã, e o nome dele era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita. Isso significa que havia uma comunidade judaica na época, e havia esse judeu proeminente que sentava nos portões do império. E isso não era apenas a entrada para a cidade, mas a arqueologia nos mostra que os portões eram sempre o lugar onde o conselho da cidade se sentava e estabelecia as leis. Então, Mardoqueu era parte do conselho da cidade, ele sentava nos portões de Suzã. E ele era um descendente de Benjamim, então ele era benjamita da casa de Quis. Aqueles que não sabem o que significa a casa de Quis, vocês podem tomar essa nota, 1 Samuel 9, versículo 1, e 2 Samuel, capítulo 16, versículo 5, você vai ler sobre essa mesma família, uma família benjamita, filho de Quis, filho de Jair, e vocês vão descobrir que essa família, esses são
os ancestrais do rei Saul, o predecessor do rei Davi. Então, esse benjamita Mardoqueu, ele vinha de uma família real da casa de Benjamim. E nós vamos voltar a esse ponto, a essa realidade daqui a pouquinho. Esse Mardoqueu, ele tinha uma filha muito linda, e a Bíblia chama ela de Esther. Eu preciso me corrigir, ela não era filha dela, a filha dele, mas era a filha do seu tio, ou seja, era sobrinha dele. Provavelmente o tio tinha morrido ali no exílio, e Mardoqueu decidiu se tornar como um pai para Esther. E ele a criou em sua própria casa. Agora a história se desenrola enquanto eles estão procurando por uma rainha. Foi Mardoqueu que encoraja a sua sobrinha Esther para entrar nessa competição. Porque você não põe a sua sorte nessa corrida, talvez tenha uma pequena chance para você se tornar a rainha. E é claro, isso pode ter incomodado a Esther. Ela devia ser uma beleza maravilhosa e ela se inscreveu para isso, foi aceita para entrar na final dessa competição e foi levada para casa, para o harém do rei Xerxes. E ela foi preparada ali por um tempo considerável para finalmente se encontrar com o rei. Para encurtar essa história, foi a humildade dela, não apenas a beleza externa, mas ela deve ter sido com certeza uma mulher muito linda, mas ela se preparou para a vinda do rei. Ela confiou completamente no mordomo do rei. O nome dele era Agai. E ela disse: o que você me disser, eu vou vestir, eu vou usar a maquiagem que você me disser para usar, eu vou arrumar o meu cabelo do jeito que você disser que o rei gosta. E cada detalhe ela fez aquilo que Agai recomendou. Essa foi a receita do sucesso para ela. Ela se apresentou diante do rei, ganhou o coração dele, e essa moça judaica, Esther, se tornou a primeira rainha, a primeira dama, se tornou a nova rainha, a primeira dama do Império Persa. Então, essa é uma história linda. Nós lemos aqui novamente no versículo 19: Mardoqueu se sentava no portão enquanto a rainha atendia o rei como a primeira dama do Império Persa. E até aqui é uma história muito linda, com um final feliz muito maravilhoso. Uma jovem se torna rainha, mas é aqui que a história apenas começa, porque no capítulo 3 há uma volta, uma virada de ventos muito trágica. Esse romance muito lindo de uma linda jovem que se torna a primeira dama. Aqui começa no capítulo 3, versículo 1 e em diante. Depois destas coisas, depois que a nova esposa foi trazida, depois que Mardoqueu foi colocado em sua posição no portão da cidade de Suzã, depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Ramã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Então havia outra pessoa que está subindo ao poder. Não apenas a família de Benjamim chegou a uma posição tão prominente no Palácio Real em Suzã, mas também havia outra família, outro membro obscuro de uma família, a família de Agag, o filho de Amedata, que se tornou não apenas um oficial como Mardoqueu, mas também ele foi exaltado ainda mais do que Mardoqueu. Ele foi colocado o seu trono foi colocado sobre todos os outros tronos, todos os outros oficiais, incluindo o de Mardoqueu. E esse homem era Amã, o Agagita. E é uma história muito interessante aqui. Em Números 24, nós já lemos sobre o reino Agagita. E no contexto de um grupo étnico muito único,
Se vocês têm acompanhado o nosso GPG, nossa reunião de oração global, vocês vão ter ouvido sobre isso, mas Amã vinha da família real de Agag, e eu vou ler aqui para vocês uma profecia, a profecia de Balaão. Balaão era um homem que foi enviado para amaldiçoar o povo de Israel. Mas Deus falou para ele: você não vai amaldiçoar, você vai abençoá-los. Você não pode, você tem que você só pode amaldiçoar aqueles que amaldiçoam e abençoar aqueles que abençoam. Mas o povo de Israel é um povo abençoado. E ele disse o seguinte sobre eles. Números 24 é a terceira profecia de Balaão. E aqui diz, vou ler para vocês a partir do versículo 5, Números 24, versículo 5. Números 24, versículo 5. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó, que boas são as tuas moradas, ó Israel. Ele estava olhando, vendo as tendas de Israel e estavam dizendo: que povo maravilhoso, a maneira como eles são organizados, a presença do Senhor no meio sobre o tabernáculo. Que lindas são as tuas moradas, ó Israel. Versículo 7. Águas manarão dos seus baldes. As suas sementeiras serão águas abundantes, o seu rei se levantará mais do que Agag. Lembrem-se de Agag, que esse é o ancestral de Amã. E o seu reino se levantará mais do que Agag, e o seu reino, significa o reino de Israel, será exaltado. E então, no última profecia de Balaão, nós lemos novamente aqui, Números 24, ele fala aqui no versículo 20, então Balaão olhou quando estava profetizando sobre Israel. Deixa eu voltar um pouquinho no versículo 17, que nos dá uma profecia muito incrível e bem conhecida. Vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro, que ferirá as têmporas de Moabe. Essa é a estrela messiânica de Yeshua, do Messias, se levantando do povo de Israel. E aqui diz, no versículo 20, ele olhou para Amaleque. Esse é o arqui-inimigo de Israel. Esses são os povos que atacaram Israel em Êxodo 17. De uma forma muito maligna, eles atacaram na retaguarda aqueles que estavam fracos, que não podiam se defender. Nós dizemos hoje que foi uma força terrorística que saiu para destruir o povo de Israel. Muito semelhante ao que o Hamas está fazendo hoje nos dias atuais, no dia 7 de outubro. Então ele olhou para Amaleque e disse: Amaleque é o primeiro das nações. Então significa que havia uma grande prominência deles. Porém, o seu fim será destruído. O seu fim será destruição. Então, isso ressoa, de certa forma, a profecia que Moisés também falou em Êxodo 17, o último versículo onde ele profetiza sobre Amaleque, que Deus deu a ela essa palavra: haverá guerra entre Israel e Amaleque de geração a geração, mas o resultado final vai ser o nome de Amaleque será apagado debaixo do céu. E exatamente isso que é profetizado aqui em Números 24, 20, onde a destruição, o destino deles será a destruição, eles não serão mais lembrados. E esses são os amalequitas, esse é o reino de Agag, o reino de Amaleque, que é mencionado aqui. E a outra história que eu quero trazer à sua atenção, que é o 1 Samuel 15, versículo 8, e é uma história muito marcante, então mantenha o seu dedo no livro de Êxodo, é claro, mas vamos passar para 1 Samuel 8. E vocês vão ver porque essa história é tão significativa e tão importante para a história que nós estamos lendo aqui no livro de Esther. 1 Samuel, capítulo 15. E Samuel disse a Saul. Então lembra do que nós dissemos a Saul, sobre Saul. Deixa eu passar para a referência aqui. Nós estamos olhando primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versículo 1. Vou ler aqui para vocês.
da casa de Benjamim, cujo nome era Quis. Havia um homem, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, e foi ele que se tornou o rei. Então Samuel disse para Saul, filho de Quis, o benjamita, o ancestral do Mordecai, do Mardoqueu aqui na Pérsia. Então o Senhor enviou, disse Samuel a Saul, enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o teu povo. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor, assim diz o Senhor dos Exércitos, castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter seu posto Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai agora, pois, e fere Amaleque, e destrói tudo o que tiver, e nada lhe poupes, porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Então era uma palavra catastrófica que foi falada aqui contra Amaleque, contra os amalequitas. E então nós lemos a história que Saul derrotou Amaleque, versículo 8, mas ele tomou vivo Agag. Esse é o ancestral de Amã. Ele tomou vivo Agag, rei dos amalequitas. Então, quando lemos esse capítulo 15 de 1 Samuel, vemos que houve uma consequência do rei Saul. Ele fez a maior parte do que o Senhor fez. Ele destruiu os amalequitas, mas ele deixou o rei Agag vivo. E é por causa disso que Deus disse a ele, porque você não obedeceu, não destruiu o rei de Amaleque, a cabeça dessa nação antissemita, por isso o reino vai ser tirado de você. E aqui no livro de Esther, de certa forma, nós estamos revivendo 1 Samuel 15. Está recontando essa história, mas dessa vez a iniciativa não está do lado de Israel, mas a iniciativa está do lado, como no dia 7 de outubro, é como os amalequitas, por meio de Hamas, atacaram Israel. É Ramã que está conspirando contra o povo de Israel. Então, para trazer alguma coisa aqui do começo, eu quero mostrar a vocês, se você está em uma sinagoga nesses dias, e se você está ouvindo a leitura do livro de Esther, todas as crianças têm umas pequenos chocalhos, e toda vez que o nome de Mardoqueu é mencionado, você ouve saudações, e quando eles ouvem o nome de Ramã, eles vaiam. E eu quero mostrar aqui para vocês, hoje na sua sala, sempre que falamos o nome Amã, todo mundo precisa fazer e é isso que nós estamos fazendo aqui agora. E é claro, quando fizermos a mesma coisa para Mardoqueu, precisamos celebrar. E toda vez que o nome dele é mencionado, há um aplauso nas sinagogas dessa maneira. Então, vamos celebrar o nome desse herói da Bíblia. Amém. Nós não vamos fazer isso toda vez que a Mardoqueu e Amã forem mencionados, porque isso vai levar muito tempo. Então, Amã, o filho de Agag, esse amalequita, rei de uma família real, ele passou pelos portões da cidade de Susã, e porque ele era o príncipe supremo do império da Pérsia, e ele foi colocado numa posição suprema pelo próprio rei Xerxes, ou Assuero. Todos os oficiais e todos os funcionários da casa do rei precisavam se curvar diante de Amã e dar a ele o respeito devido ao líder e ao príncipe dos príncipes do reino da Pérsia. Mas aqui diz que Amã não se curvou. E aqui nós lemos no versículo 4
que ele era um judeu. Então, você pode imaginar, voltando ali para Gênesis 15, os dois conheciam muito bem a sua história. Mardoqueu sabia que esse príncipe, ele sabia que ele era o descendente do arqui-inimigo de Israel. Não apenas isso, ele era em consequência do seu ancestral, rei Saul, contra essa família, o rei Agagita, que Saul nunca matou, e ele entendia que estava sendo confrontado mais uma vez com o inimigo de Israel. E a Bíblia nos diz que Mardoqueu, por essa razão, não se curvava diante desse amalequita que estava no trono da Pérsia. E então foi dito a Amã: quem é esse cara que se recusa a se curvar? Então disseram a ele: esse é um judeu. E ele também foi relembrado de que esse era o povo que matou os seus ancestrais no deserto. Ele é o descendente daquele rei que aniquilou a maior parte do seu povo em 1 Samuel 15. E esses dois povos se encontram novamente 500 anos depois dessa batalha. Os descendentes dos dois reinos, eles se encontram novamente aqui nesse livro de Esther, e a tragédia está se desenrolando. Nós lemos aqui no versículo 8 que Amã disse ao rei Assuero, ele foi para o rei e disse: existe espalhado, disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra eu pesarei 10.000 talentos de prata para que entrem nos tesouros do rei. Então, isso é muito interessante. Não apenas o ódio que ele disse, esse cara não está se disposto a se curvar, mas há esse ódio antigo que está se desenrolando novamente aqui na vida de Amã contra o povo judeu, como os ancestrais em Refidim, em Êxodo 17, como o que aconteceu em muitas outras histórias quando eles atacaram Israel. Em tantas vezes, esse mesmo ódio tomou posse desse homem, Amã, e ele foi até o rei. Existe um povo que vive no teu reino, e ele... Então, essa é a descrição antissemita mais antiga sobre o povo judeu. Eles dizem que são um povo diferente, tem costumes diferentes. Sim, claro. A Bíblia diz para eles viverem de forma diferente de todas as nações. Mas aqui ele diz, não é benefício do rei tolerá-los, porque eles são inimigos do rei. Ele sabia muito pouco ele nem sabia que a própria esposa do rei era uma judia que servia ao rei de forma tão maravilhosa. E ele disse, eu vou até colocar o meu próprio dinheiro nisso, 10.000 talentos de prata, para terminar com essa tarefa. E essa história é que o rei Xerxes, o rei Assuero, não pôde resistir a essa oferta de Amã, e ele pode ter ficado impressionado com o pagamento. Nós não sabemos o que mudou o coração dele, mas ele disse que seja assim, vamos matar esse povo, vamos matar o povo judeu. Talvez ele nem sabia que eram judeus, talvez ele não estava afiliado a nenhum deles. Ele decidiu matar o povo judeu no Império da Pérsia. Eu vou dizer uma coisa a vocês, eu venho da Alemanha, como muitos de vocês sabem, e podem ouvir o meu sotaque alemão. Houve uma história muito similar acontecendo há mais ou menos 80, 90 anos atrás, no ano 1942, em janeiro, numa vilazinha chamada Vinci, bem fora na periferia de Berlim,
É um vilarejo muito lindo e é onde aconteceu a Conferência Wannsee. E é exatamente esse mesmo decreto que Amã conseguiu estabelecer no reino, para aniquilar todo judeu do reino. E essa mesma decisão foi feita ali, nessa Conferência Wannsee, onde esse plano foi estabelecido de matar e aniquilar 11 milhões de judeus que viviam em toda a Europa. E é claro, nós conhecemos a história, os nazistas, infelizmente, sucederam em matar de forma brutal 6 milhões de judeus na Europa. Eu vou dizer a vocês, esse mesmo ódio de Amã, esse mesmo ódio de Adolf Hitler é encontrado hoje na política do Hamas. Eles não vão descansar enquanto o último judeu que vive em Eretz Israel, enquanto até o último metro quadrado da Palestina, como eles chamam, tenha sido liberado dos judeus. É esse mesmo espírito genocida que está sobre eles, de querer limpar a raça judaica para sempre. E para ser honesto, isso não é muito diferente da autoridade palestina. Você ouve uma linguagem muito parecida como essa, e até mesmo endossando mais uma vez o ato do Hamas, o que eles fizeram no dia 7 de outubro. Então, nós estamos enfrentando hoje exatamente esse mesmo espírito que quer aniquilar e busca destruir o povo judeu. E de uma certa forma, o que está acontecendo agora é muito importante. Eu estava estabelecendo o palco agora para nós entendermos aquilo com que estamos lidando hoje e por que essa história é importante para nós. E aquilo que nós estamos entrando agora é o sucesso mais maravilhoso, a história de milagre mais maravilhosa do povo de Israel. Como de uma única maneira, por meio da oração e do jejum, eles puderam virar a mesa. A história do povo judeu, transformar a história do povo. Então, agora, eu disse para vocês desde o começo, enquanto vocês estão ouvindo esse ensinamento hoje, existem centenas de milhares de pessoas que creem em todo o mundo, que são comprometidos a orar e a jejuar por Israel por uma vitória decisiva e clara contra o espírito do Hamas. E eu quero ser bem preciso e bem claro. Eu não estou falando sobre uma vitória decisiva sobre o povo da Palestina. Eles falam sobre uma vitória decisiva sobre o Hamas, sobre esse espírito demoníaco da Amaleque, que não apenas Israel será liberado dessa ameaça, mas quem sabe até mais importante, que o povo palestino vai ser liberado desse espírito antissemita que os está incomodando por tantas décadas, que se tornou um desastre e uma maldição para eles, e até hoje eles estão sofrendo desse ódio que os está visitando. Agora, enquanto isso estava se desenrolando em Israel, Mardoqueu ouviu sobre isso, ele era parte do governo e deve ter sido um dos primeiros a ouvir sobre isso. Nós lemos no capítulo 4 que ele ficou sabendo do que aconteceu. Ele rasgou as suas vestes, cobriu de pano de saco de cinza e saindo pela cidade clamou com grande e amargo clamor. E chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias onde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então, nós lemos aqui que Mardoqueu, enquanto ele estava lamentando e jejuando pelo seu povo, ele visitou a filha Esther. E essa jovem, linda mulher estava sentada ali na casa de poder de Suzã. Pode não ter ouvido sobre o que estava acontecendo com seu povo. Ela pode não ter ouvido as notícias sobre a destruição que ia acontecer, mas Mardoqueu foi até ela e disse: você precisa ser ativa, e eu quero ler esse apelo de Mordecai a Esther, porque é uma das partes mais dramáticas de todo esse livro de Esther, talvez até mesmo de toda a Bíblia. E nós lemos aqui, eu quero ler para vocês. Versículo 11, Esther 4:11. Mardoqueu disse a Esther: você precisa falar com o rei. E Esther 4:11. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei
Eles sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui, a Esther diz, eu não fui chamada para entrar ao rei. Então, o que ela está dizendo para Mardoqueu é, eu entendo o que você está me pedindo, mas eu não sei que a relação que eu tenho com o rei ficou um pouquinho, azedou um pouquinho, faz 30 dias que eu não vejo ele, faz 30 dias que ele não me chama. Existe uma lei aqui no reino da Pérsia que se alguém se aproximar do rei e ele não gostar dessa pessoa, se houver algum tipo de antagonismo ou descontentamento do rei contra Esther, se ele me ver e ele não me estender o cetro de ouro para me mostrar favor, eu serei morta ali no lugar, no mesmo ponto no palácio do rei. É isso que você está me pedindo. Pensa sobre isso. E ela estava certa. Ela estava falando sobre arriscar a própria vida pela causa que Mardoqueu estava trazendo a ela. E eles disseram a Mardoqueu no versículo 12 o que as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte, se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Vou fazer uma pausa aqui por um momento, porque essa é talvez a passagem mais importante aqui no livro, em todo o livro de Esther. Mordecai está dizendo aqui para sua filha, é um desafio para todos nós em muitos níveis. Eu estou incomodado hoje ao ver tantas igrejas ao redor do mundo, grandes ministérios, líderes de ministério, alguns deles que até mesmo ministraram na festa dos tabernáculos e permanecem em silêncio nesse conflito de Israel contra as forças demoníacas do Hamas. Eles usam todo tipo de desculpas, como a rainha Esther está usando. É muito arriscado falar, eu posso perder parte do meu apoio, eu posso perder parte dos meus constituintes, quem sabe o governo pode retirar o meu status. Todo tipo de razões para não falar em nome do povo judeu nesse momento tão crítico. Israel precisa da nossa ajuda mais do que nunca na história de Israel desde 1948. E Mardoqueu diz aqui, não pense que só você escapará dessa força maligna, mais do que todos os outros judeus no reino de Deus. Nós precisamos enfrentar hoje as mesmas forças radicais do islamismo radical, do islamismo militante, dessas forças místicas que estão dispostas a matar, dispostas a fazer qualquer coisa por violência. Eles estão marchando por muitas das ruas e por toda a Europa. E nós ouvimos tantas vezes de analistas do Oriente Médio que o mundo muçulmano, as forças radicais do mundo muçulmano, eles estão observando com muito cuidado o que está acontecendo em Israel. Eles percebem que se eles puderem lidar com Israel, todo mundo vai estar aberto para eles, para essa agenda global da conquista islâmica. E não é só esse conflito em Israel, é um conflito que se desenvolve hoje nas ruas de muitos lugares do mundo. E se você permanecer em silêncio, não pense que você vai estar em um lugar seguro. Em segundo lugar, ele diz, se você permanecer em silêncio nesse momento, socorro e livramento se levantará para os judeus de outra parte, mas tu e a casa do teu pai perecereis. Primeira coisa, a coisa seguinte é que Mordecai diz aqui é, primeira coisa, não pense que você pode escapar. Segunda coisa, ele disse,
Se você permanecer em silêncio, você não falar sobre o que está, em nome do que está acontecendo no momento, se você tentar permanecer em um terreno neutro, Deus com certeza vai salvar o povo judeu. Ele pode não fazer isso por meio de você, ele pode não usar você, mas há outras pessoas que ele vai encontrar que estão trabalhando e colaborando no reino de Deus, que vão se levantar e se colocar em posição com o povo judeu. Eu quero ser muito claro hoje. Não estou muito preocupada com o futuro de Israel, não estou preocupada porque a palavra de Deus é muito clara sobre o futuro deles. É um futuro glorioso e é confirmado em tantas profecias na palavra de Deus. Deus vai redimir o seu povo. Eles vão ser vitoriosos. Também vão sair dessa crise. Pode até mesmo, no final, eles vão ter uma vitória gloriosa. E se você não está colaborando, essa é a mensagem que Mardoqueu diz aqui para Esther. Salvação e livramento vão vir a partir de outra pessoa. Eu lembro que o meu irmão falecido estava me dizendo isso. Ele disse desde o início, Deus falou com ele sobre o chamado dele. Ele disse, Reinhard, você não é a primeira pessoa que eu estou dando essa visão de uma África lavada em sangue. Há outros 2 evangelistas muito bem conhecidos que eu pedi para fazerem a mesma coisa e eles se recusaram. E ele disse, eu estou me aproximando de você agora com uma terceira opção. E ele percebeu, se eu não trabalhar e colaborar completamente com o propósito de Deus, deve haver outra pessoa que vai fazer o trabalho em vez de mim. E essa é uma mensagem séria para nós hoje, que Deus pode passar por nós. Ele realmente não precisa de nós. Há milhões e bilhões de pessoas no mundo que ele pode usar da mesma forma. Mas eu oro hoje, enquanto ouvimos essa palavra, Senhor, Hineni, aqui estou, eis-me aqui, usa-me. Então, finalmente, ele diz, se você permanecer em silêncio, socorro virá de outra parte. Deve ter sido uma palavra muito difícil para a rainha Esther. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. Eu entendo que a rainha Esther entendeu aqui, não se trata apenas de mim, pessoalmente, não é apenas da rainha Esther e seu conforto pessoal, aquilo que tem aqui no reino de Suzã, na Pérsia. A rainha Esther entendeu que havia duas linhagens familiares que estavam desenvolvendo, lutando uma batalha antiga. E ao mesmo a casa de Agag e a casa de Kish. E o que Mordecai estava dizendo para a rainha Esther era: o nosso ancestral, nosso tataravô, rei Saul, ele falhou, ele fracassou, ele não completou o teste que Deus tinha dado para ele. E hoje nós temos a chance de redimir a história da nossa família. Nós temos a chance hoje de fazer aquilo que o nosso ancestral, rei Saul, poderia ter feito. Mas se você fracassar, ele diz, vai ser o fim do legado da nossa família, como a casa de Benjamim e como a casa de Kish. E há alguma coisa mais aqui para nós como cristãos. É maravilhoso, você sabe, como a igreja alemã durante a Segunda Guerra Mundial, a maior parte deles estavam silenciosos, muito poucos pastores falaram em nome de Israel, muitos poucos deles, a maioria permaneceu em silêncio. Eles não ousaram falar, muitos até mesmo colaboraram. E não é de se admirar que hoje a Alemanha é um dos países mais secos espiritualmente na Europa. As pessoas estimam que nós temos talvez 2 a 3% de cristãos nascidos de novo na Alemanha. E a Alemanha já foi o país da reforma, já foi o país da reavivamento, já foi o país do movimento de desenvolvimento da igreja. Mas hoje a igreja é apenas uma sombra das glórias passadas. E pode ser que pode ter sido que a nossa história na Alemanha tenha acontecido como essa, porque a nossa igreja na Alemanha ficou em silêncio. Eles não falaram quando deveriam ter falado, não se manifestaram. E essa é a palavra para nós, especialmente para os líderes de ministérios. Se você quer deixar um legado
duradouro, se você quer deixar esse legado para as próximas gerações, um legado que permanente, uma das receitas de sucesso que a Bíblia nos dá é cuidar do povo judeu. Vou dizer isso de novo. Israel precisa da nossa ajuda hoje. Então, por favor, quando vocês estão ouvindo esse webinar, falem, se pronunciem, tomem posição, estejam dispostos a pagar o preço e a investir. E eu tenho certeza de que Deus vai abençoar vocês por isso. Agora, ouçam isso, bem? Esther disse a ele, eu vou fazer o que você me diz. Eu também vou jejuar. Até agora o povo estava jejuando, mas ela disse, agora eu vou assumir esse fardo. Eu pessoalmente vou perdoar, vou jejuar com todas as pessoas ao meu redor. Nós vamos jejuar por 3 dias, sem comer nem beber. E nesse momento, que você que está ouvindo esse webinar, isso é o que está acontecendo. Há milhares, centenas de milhares de pessoas jejuando e orando com Israel. Esse jejum de estar orando por uma vitória em Israel, assim como Esther orou por essa vitória para Israel nesses dias. Ela jejuou 3 dias, noite em dia, nem mesmo bebeu água. E então ela disse que se apresentaria diante do rei, ainda que fosse de acordo contra a lei. E se perecer, perecer. Isso é Apocalipse 12. Aqueles que venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, pela confissão, e não amaram a vida até a morte. E assim que eles venceram o dragão e o inimigo. Aquilo que está se desenrolando aqui é uma história incrível de oração que se baseia em oração, uma história incrível de vitória que se baseia em oração e em jejum. Eu quero passar uma história curta sobre o que podemos aprender com essa história. Depois que eles jejuaram e oraram, Esther se aproximou do rei, do palácio do rei, e o favor do Senhor estava sobre essa linda rainha. O rei estendeu o seu cetro para a rainha Esther, deu a ela um sonho muito lindo. Talvez Deus tenha dado um sonho muito lindo sobre a sua rainha, ele sentia falta dela, mas a questão é que ele ficou feliz de vê-la e estendeu o cetro para ela e disse, existe alguma coisa que eu possa oferecer a você? Até mesmo metade do meu reino eu estou disposto a te dar. Isso é mais do que Esther estava pensando ou imaginando a respeito. E esse é o caráter do nosso Deus. Ele diz, se você confiar nele, ele é capaz de resolver os nossos problemas e nos ajudar muito além das nossas expectativas e muito além daquilo que nós pedimos. E é isso que Esther experimentou naquele dia. E ela tinha apenas uma visão naquele dia. Ela aqui diz, Senhor, se te agrada e se eu tenho favor diante do Senhor, eu quero te convidar para a minha casa com Amã também. E vamos ter um jantarzinho no meu jardim. E o rei ficou tão feliz que ele compartilhou a boa notícia com seu amigo Amã. E eles até foram para esse churrasco com a rainha Esther. Nós sabemos pela Bíblia que eles vieram e uma coisa muito interessante aconteceu. O rei estava no jardim da rainha Esther e ele faz essa pergunta, qual é o seu desejo? Então, alguma coisa acontece, alguma coisa maravilhosa acontece. No capítulo 5, versículo 8, ela diz, se achei favor perante o rei, se bem parecer ao rei conceder minha petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Amã ao banquete que desejo preparar amanhã, e então farei segundo o Senhor, o rei me concede. E isso é muito marcante. Muitas vezes eu me pergunto, por que ela não falou de uma vez para o rei o que ela queria? A vida dela estava em perigo, e ela apenas disse, eu quero que você volte amanhã. Nós precisamos imaginar o que acontece depois desse primeiro churrasco no Palácio da Rainha. Ela estava saindo, Mardoqueu estava enviando uma mensagem, o que o rei falou, você falou com ele, qual foi a resposta dele,
Ele te respondeu o que você falou para ele? E ela disse, não, na verdade eu não disse para ele nada, mas ele vai voltar amanhã para outra festa. Eu posso até ver a decepção no rosto de Mordecai. A rainha não mencionou aquela questão, mas eu creio que o que estava acontecendo ela disse, eu quero que você venha amanhã para uma segunda festa, vou ter até um vinho mais delicioso, comida mais deliciosa. E eles estavam nessas duas, e o rei iria ficar muito feliz de voltar uma segunda vez, mas dessas 24 horas entre essas duas festas, uma história dramática estava se desenrolando no reino da Pérsia. Amã, depois dessa primeira festa com a rainha Esther, ele estava super animado, ele estava no melhor humor, e ele estava, agora eu sei que eu realmente estou no favor com o rei, ele até me convida para uma festa particular na casa da rainha. Não tem dúvida de que eu cheguei no topo da minha carreira. E talvez, no fundo da mente dele, ele pensou, talvez um dia eu até consiga me tornar o próprio rei. Quem sabe? Mas nessa motivação tão animada que ele estava contando para sua esposa, seus amigos, adivinha o que aconteceu? Estava na casa da rainha Esther, apenas eu e o rei, e até me pergunto por que eu teve esse favor incrível. Então, se existe uma coisa que me incomoda, esse Mardoqueu, e sabe de uma coisa, vamos matá-lo, porque eu vejo que existe um favor incrível na minha vida. Você pode ler tudo isso no capítulo 5. Vamos fazer uma forca, e não apenas uma forca comum, mas uma forca no capítulo 5, versículo 14. Uma forca de 50 côvados de altura, de 25 metros de altura. É o mesmo tipo de procedimento que operava no Irã para as pessoas que falavam contra o governo. Então, ele construiu essa forca e estava com esse temperamento super animado e para entrar no palácio, e ele passa por Mardoqueu e Mardoqueu não se curva diante dele, mas ele mantém o sorriso. Não se preocupe, ele pensa, hoje à noite você não vai existir mais. Só que naquela mesma noite o rei não conseguiu dormir, ele ficou acordando a noite toda, como eu também fico. Eu pego meu Kindle, começo a ler livros, e o rei começou a ler histórias do passado. E ele chega a uma história de duas pessoas que quiseram tentar assassiná-lo, e ele dá os nomes aqui, Betana e Queres. E eles atentaram contra a vida do rei, mas houve um homem que ouviu a conversa desses dois assassinos e ele alertou o rei, disse, duas pessoas querem matar vocês, e ele salvou a vida do rei. E o rei conferiu, quem foi esse homem? É um tal de Mordecai que salvou a minha vida. Então, e aqui vamos celebrar de novo o Mordecai, porque ele salvou a vida do rei. E o rei foi lembrado disso. E ele perguntou, nós fizemos alguma coisa por Mordecai? Como a gente recompensou ele? E os servos disseram, não, nós não recompensamos ele de forma nenhuma. E naquele momento a mãe estava entrando. E o rei pergunta e ele ainda estava super animado da noite passada. E o rei pergunta para Amã, eu quero honrar uma certa pessoa no meu reino. Então me diga uma coisa, Amã, o que você faria para uma pessoa a quem o rei realmente quer honrar? Então Amã diz, podemos colocar no cavalo do rei e gritar na frente dele, todo mundo se curva diante do homem a quem Deus quer, o rei quer honrar de forma especial.
E o rei diz para Amã, muito perfeito. Então vai e faz isso com Mardoqueu. Coloca ele no cavalo do rei e você anuncia diante de Mardoqueu: esse é o homem a quem o rei deseja honrar. E pensa sobre essa virada nos eventos. Ele estava entrando no palácio do rei, pensando que em alguns momentos ele poderia enforcar Mardoqueu, e ele entra no palácio do rei e ele sai do mesmo palácio com a ordem de honrar o Mardoqueu, como o homem mais honrado da Pérsia. Então, essa é uma reversão nessa história, e eu quero dizer, isso pode acontecer apenas por meio da oração e do jejum. Para encurtar a história, houve outra festa naquela noite. Agora a rainha Esther estava contando a sua história, e o rei não hesitou. Ele imediatamente convocou a execução de Amã, porque ele queria matar a família da sua amada rainha Esther. Então, eles assassinaram e trouxeram a justiça. Agora, eu quero dizer uma coisa aqui. Há uma virada muito única nessa história. O fato de que ela realmente pediu uma segunda festa. Ela persistentemente pediu uma segunda festa. Enquanto lemos a história, nós ouvimos a história, se torna óbvio que foi essa paciência e essa sensitividade do seu coração. Eu creio que houve um toque do Espírito Santo nessa festa particular, onde ela ouviu essa voz: não fale com o rei ainda, espere por uma vitória. E no dia seguinte, as coisas se desenrolaram até que houve uma vitória máxima. E isso muitas vezes esse é o caso na Bíblia. Eu quero encorajar vocês. Se vocês não veem imediatamente uma vitória, tenham paciência. Mesmo se as coisas parecem piores, as coisas para Mardoqueu realmente ficaram pior. Porque no dia seguinte, uma forca tinha sido construída para Mardoqueu. E ele poderia ter morrido. E ele poderia ter pensado: eu gostaria que a rainha Esther tivesse falado com o rei. Mas ele não sabia que Deus estava trabalhando nos bastidores e agitando os eventos para maximizar a glória, maximizar a vitória em favor de Deus para o povo judeu. Então, seja persistente, persevere. É a mesma história com as 10 pragas que Moisés sabia que Deus estava libertando Israel, mas ele não tinha ideia de que 10 pragas ainda estavam entre ele e a grande vitória do Êxodo. Então, mesmo se você enfrenta obstáculos nas suas guerras de oração, seja fiel, persevere, entre pela segunda, terceira ou quarta chance, e a vitória vai chegar. E outra coisa que eu quero destacar muito brevemente com a rainha Esther: houve essa humildade incrível a rainha persa. Ela era totalmente oposto da rainha Vashti. A rainha Vashti se recusou a aparecer e a obedecer o comando do rei. Ela se recusou a se curvar dos seus vícios deles. Desde o início, nós vemos que Esther desejava apenas uma coisa, que era agradar o seu rei. Desde o começo, ela se perguntou que tipo de penteado ele prefere, que tipo de maquiagem ele prefere, que cores de vestido eu devo usar, o que o rei quer, o que o rei gosta, e assim que eu vou me vestir. E ela ganhou o coração do rei. E então, quando ela se aproxima dele, eu poderia ler para vocês 4, 5 passagens, mas eu quero ler para vocês apenas 2 passagens, que se repete 5, 6 vezes no livro de Esther. Esther se aproximou do rei. Se agrada ao rei, por favor, venha à minha casa e celebra comigo. Então, no versículo 8, se encontrei favor diante do rei, se agrada ao rei, vem uma segunda vez. Então, no final, nós lemos de novo: o que eu posso se agradar ao rei, que ou seja feito outro decreto. Então, ela tem essa humildade incrível. Ela não ordena, ela não diz para o rei o que fazer. Disse
certa forma, ela estava orando aquilo que Jesus estava nos ensinando. A tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Não a minha vontade, seja feita mais a tua. O que agrada ao rei, se agrada ao rei, nos dá essa vitória. Eu quero encorajar vocês a orar de uma forma similar. Pede, Senhor, mostra-nos a tua vontade. Qual é a tua vontade para uma vitória máxima na nossa situação? E até mesmo enquanto estamos orando pela vitória em Israel. Então, primeiramente, ela estava jejuando. Em segundo lugar, ela teve paciência para buscar uma vitória completa na segunda oportunidade. E em terceiro lugar, a humildade dela. E então nós vemos que ela perseguiu seus inimigos, até mesmo depois de uma vitória inicial. Eu quero dizer uma coisa sobre o que eu quero dizer. Eu quero explicar o que eu quero dizer. O tempo estava se esgotando. O tempo está se esgotando e eu quero passar à frente de 2 ou 3 passagens. Mas o rei Assuero estava considerando necessário o que quer que ela desejasse. Então ela pediu o seguinte: Amã já se lidou com Amã, mas agora que o rei permita que os judeus, onde quer que estejam, em qualquer cidade onde estejam, Esther 8:11, permita-se que defendam as suas vidas para destruir e matar e aniquilar de vez toda a força armada do povo, daqueles que vierem contra eles. Então Xerxes deu a ela esse favor e eles se defenderam. Houve uma grande vitória e a Bíblia diz que houve uma virada na situação e no dia seguinte ela volta para o rei e diz a mesma coisa que fez antes. A rainha Esther diz: se o rei diz para Esther, você tem algum outro desejo? Capítulo 9, versículo 13. Sim, que conceda-se aos judeus que se acham em Suzã, que façam amanhã o que foi feito hoje. Então ela quer ter certeza de não cometer o mesmo erro do seu ancestral Saul, que fracassou em matar o líder de Amaleque, o rei Agag. E ela quer se assegurar de que essa tarefa seja completa, que essa vitória seja completa. Eu quero encorajar vocês. Finalmente, uma pequena história do segundo livro de Reis. Ela nos conta sobre o profeta Elias, que se aproxima do rei e ele diz: puxa o seu arco e atira diante pela sua janela leste e depois atira contra o chão. E a Bíblia nos diz que ele atira 3 vezes contra o chão e então para. E o profeta Elias ficou com raiva do rei. Eu gostaria que você tivesse atirado umas 5, 6, 7 vezes, porque então você teria tido uma completa vitória sobre o seu inimigo. E eu creio que existe uma lição espiritual grande para nós aqui hoje, de que mesmo se tivermos uma vitória inicial, o Senhor nos diz e essa é a moral da história de Esther. Deus nos chama para perseverar, não apenas uma segunda vez, mas também uma segunda vez. E se for necessário 3, 4, 5 vezes a orar para uma vitória completa. Talvez você já tenha tido uma vitória inicial, mas não desista, não se regozije cedo demais, mas peça: Senhor, eu quero uma vitória completa, eu quero uma vitória plena nessa situação. Eu quero vencer completamente os meus inimigos. Então, finalmente, eu quero encorajar vocês a orarem por Israel nesses dias. Israel está sendo desafiado com esse mesmo espírito demoníaco, essa força demoníaca e essa fortaleza de Amaleque e esse espírito agagita, como o povo judeu estava enfrentando no tempo de Israel, da rainha Esther. Eles precisam de uma vitória, eles precisam de pessoas que se coloquem com eles em oração, eles precisam de igrejas que falem e que não fiquem em silêncio nesses dias críticos. Vamos orar. Pai, eu peço por todos nessa chamada que estão ouvindo essa palavra.
Eu peço, Pai, que o Senhor permita que eles se levantem para a ação, para uma conjuntura tal como essa, que eles abram a boca, que ergam a voz, que falem em seus países, em sua sociedade, nas notícias, no governo, que a voz deles seja ouvida em favor do teu povo. Eu peço que a igreja não fique em silêncio de novo, Pai. Eu peço que o Senhor se levante uma igreja em oração e jejum, para que se torne um machado de batalha nas mãos de Deus, para cumprir as grandes vitórias de Deus. Não parar de lutar cedo demais, mas orar e jejuar até que a vitória completa, no nome poderoso de Yeshua nós oramos. E todo mundo diz amém. Deus abençoe vocês. Eu quero convidar vocês a orarem conosco nessa batalha, na nossa reunião de oração global. Por favor, participe conosco todos os dias, das 4 às 6. Existe um exército de 800 mil pessoas orando todos os dias. Seja parte deles. E, finalmente, eu quero convidar vocês para o webinar da próxima semana. David Parsons vai estar de volta mais uma vez com um assunto muito fascinante e você não vai querer perder. Até então, Deus abençoe vocês. Confira a página web para novas atualizações, o que está acontecendo, vários projetos que estão acontecendo aqui em Israel. E qualquer apoio que nós pudermos conseguir de vocês, eu quero dizer a vocês, Shabbat Shalom, à medida que entramos nesse fim de semana, que o Senhor esteja com vocês e que vocês possam ser vitoriosos nos dias que estamos vindo. Feliz Purim, Deus abençoe. Muito obrigado por participar conosco desse webinar informativo. Certifique-se de se inscrever na nossa mídia social ou visitar a nossa página web iseg.org para saber mais sobre os próximos webinars e assuntos exclusivos da ISEG.